Aleluia. Mateus 5, versículo 17. Amém? Amém. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor por todo o teu amor, por toda a tua fidelidade, pelas misericórdias do Senhor, pelo amor do Senhor para com a tua igreja. Pai, que o Senhor conduza o teu povo. Pai, que o teu Espírito Santo ministre sobre cada vida. Pai, que o teu Espírito Santo seja, Deus, aqui sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Queridos, como eu falei no culto de domingo pela manhã, nós vamos estar ministrando uma sequência de mensagens do Sermão do Monte. Comecei domingo de manhã e no domingo de manhã nós falamos sobre o tema, o Sermão do Monte, e foi de Mateus 5, do 1 ao 12. Falamos ali das bem-aventuranças e da introdução, né? Se der problema, Mike, não preocupa, porque acho que já deve ter dado problema, por isso que eu estou gravando aqui. Mas, queridos, então hoje eu quero trazer, eu vou ir na sequência paulatinamente. Eu terminei no verso 12 e eu quero entrar agora no verso 13. Mas antes de entrar no verso 13, eu quero destacar uma coisa, um detalhe, uma coisa não, a palavra não é coisa, mas um detalhe, algo que precisa muito saltar às nossas mentes. Jesus diz assim, né? Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Queridos, a palavra na nossa vida, ela precisa ser prática, ou praticada, ou vivida. Se nós não vivermos a palavra, não fará sentido. Então aqui nós temos um texto, eu não vou entrar nele agora, mas eu queria destacar a condição de cumprir. A vida do cristão está estabelecida em cumprir. E eu falei no domingo de manhã que o Sermão do Monte termina em Mateus 7 sobre os dois fundamentos. E eu falo ali a importância de cumprir a palavra, de praticar a palavra, de um evangelho praticado, de um evangelho prático, vivido. E ali, né, eu brinco ali que é como uma cereja do bolo, é a conclusão. Mas vamos trabalhar aqui, verso 13, diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Por que a palavra, o próprio Senhor Jesus vai dizer que nós, eu e você, aqueles que estamos na presença do Senhor, aqueles que subimos à casa do Senhor, aqueles que vamos à presença do Senhor, são chamados a ser sal da terra. Sal da terra. O sal, ele tempera, o sal, ele dá o sabor, o sal, ele conserva a carne, o sal não deixa putrificar a carne. Quem não é sal será pisado pelos homens.
Se você é um servo e você não tempera a vida das pessoas, se nós não trazermos sabor à vida das pessoas, se nós não temperarmos a vida das pessoas, seremos pisados pelos homens. Queridos, isso aqui é algo muito forte, é algo que nós precisamos entender, é algo que precisa realmente impactar as nossas vidas. Somos chamados a isso. E 2022 passou, 2023 já está quase no meio. Nós temperamos a vida de alguém? Nós temos temperado a vida de alguém? Nós temos trazido sabor à vida de alguém? Alguém que pode dizer assim: depois que eu conheci fulano, a minha vida mudou. Será que alguém aqui pode dizer isso? Será que os cristãos de hoje podem dizer assim: cola em mim que você brilha? Diz as pessoas brincando aí fora, né? Será? Brilha? Brilha mesmo? Verso 14: vocês são a luz do mundo. Você, igreja, é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada num alto de uma montanha ou de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Se tudo tivesse apagado aqui, eu colocasse uma vela aqui em cima, ela ia trazer uma certa luminosidade. Se eu pegasse essa lâmpada ou essa vela e colocasse aqui dentro do púlpito, um pouco aqui para trás, iria brilhar um pouquinho, mas poucos perceberiam que teria uma luz de uma vela aqui. A palavra diz que eu e você precisamos clarear esse mundo. Pastor, o mundo está tão difícil, está tão ruim, é verdade. Nós deixamos de ser sal, nós deixamos de ser luz. As pessoas estão perdidas porque as luzes estão apagadas. Na época da luz de LED, os crentes apagaram. Na época que não tinha luz, os crentes brilharam. Tempos difíceis. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Luz, eu lembro de farol. É possível guiar um carro de noite numa estrada? Dá para guiar um carro de noite na estrada, sem farol, andando a 5 km por hora, com muito cuidado, quase parando. Agora, se você quiser realmente andar, tem que ter luz. Tem muito cristão parado porque não é luz, não enxerga. Se aumentar a velocidade, vai dar ruim, porque a chance de um acidente é gigante, porque caminha nas trevas, e quem caminha nas trevas vai encontrar coisa ruim.
Eu lembro também de luz, farol. Farol no sentido do farol nas beiras das praias, perto de lugar onde barcos passam, porque eles precisam ter uma referência. A luz é a referência deles do farol, para saber o quão perto eles podem se aproximar do farol, para que o casco do navio não venha danificar, ou até mesmo o navio se atracar na areia e ficar preso. Então o farol é uma referência para que os navios se guiem. A luz sempre vai indicar caminho. A luz sempre vai permitir com que eu e você avance, com que nós andemos. Vocês são a luz do mundo. A luz. Meu Deus, nós somos a luz. A luz. Nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Jesus está dizendo de família. Tem que ter luz em casa. Não se esconde dentro de uma casa a luz. A luz precisa brilhar. A luz precisa contagiar. A luz precisa refletir ou projetar-se sobre os demais. Isso é algo imperativo para nós, para a nossa caminhada. Ainda continua Jesus: assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros. Ou seja, além de brilhar em casa, brilhe também com todos os outros. Faça com que a vida dos outros sejam luz, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Vamos em João 8, 12. João 8, 12. Jesus diz assim, de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu, Jesus, sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, prestem atenção. Nós somos chamados a ser luz. Nós somos chamados a ser sal e luz do mundo. Olha como que isso faz sentido. Jesus Cristo, eu sou cristão, ou eu sou um pequeno Cristo nessa terra. Tal como Jesus brilha, a luz de Jesus precisa brilhar em nós. Irmãos, a luz de Jesus precisa brilhar em você. A luz de Jesus precisa brilhar em você. Não dá para refletir trevas do mundo. O mundo já está em densas trevas. Nós precisamos refletir a luz. Olha que coisa gostosa. Cristo está dizendo: olha, eu sou a luz do mundo. Eu, Jesus, sou a luz do mundo. Vocês precisam ser luz do mundo. Em outras palavras, vocês precisam ser igual a mim. É imperativo que eu e você sejamos Cristo nessa terra. Nós precisamos ser Cristo nessa terra. O que nós fazemos para a nossa época, para a nossa geração, para que de fato sejamos
sal da terra e luz do mundo. Aí eu entro no 17 que nós já lemos. Jesus está dizendo: olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Irmãos, você veio cumprir a lei? Você veio cumprir a lei? Não, não veio cumprir a lei. Nós não viemos cumprir a lei. Jesus está sendo aqui claro: não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Jesus está sendo claro, refletindo entre os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas maiores e menores. Olha, eu Jesus, vim cumprir o Pentateuco, ou a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu vim cumprir aquilo que havia sido profetizado, que Jesus viria, eu cumpri. Todas as promessas nos profetas que eu viria, eu cumpri. Não estava para eu e você morrer na cruz. Nós não viemos cumprir aquilo que cabia a Jesus, irmão. Se fosse imperativo, se fosse para mim e você cumprir o que Jesus cumpriu, nós não teríamos a graça. Aqui é algo muito claro. E continua o texto, verso 18: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei. Até quando? Até que tudo se cumpra. Olha, a minha palavra, não mexa com ela, não mude as vírgulas, não mude os acentos, a minha palavra não mude. Eu, Jesus, vim cumprir a lei. Essa lei vale até quando? Até que ela se cumpra. E Jesus cumpriu. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Quando Jesus cumpriu, em Mateus 5, quando Jesus está iniciando o seu ministério, ainda claro, tinha pouco tempo de ministério, ele ainda não havia cumprido tudo. Então, olha, a palavra, eu preciso continuar cumprindo a lei, porque eu sou Jesus e eu vou morrer e vou salvar a humanidade. Então é preciso entender que Jesus veio para cumprir a lei. Verso 19: aquele, pois, que desrespeitaram destes mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Eu quero parar aqui. A gente precisa entender, Jesus está ensinando aqui de algo específico para aquele povo que estava ali com ele, que iria passar, que iria acompanhar, que iria ver a sua morte e ressurreição. Nós não estamos para a lei, nós estamos para a graça. A lei não dá conta, ou nós não damos conta da lei, por isso Jesus veio para nos dar a graça. Se eu for querer viver a lei, precisava de Jesus ter vindo? Irmãos, eu em Jesus, caminhando no Espírito Santo, vivendo em amor, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou desejar a mulher do próximo e tantas outras coisas. Eu vivo essa graça e ela é tão abundante, tão diferente, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles
que estão em Cristo Jesus. Irmão, Jesus é maior que a lei. A graça do Senhor nos basta. Quando Paulo chega para o Senhor e fala: Senhor, tem um tal de espinho na carne aqui. Paulo, a minha graça te basta. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Olha, se vocês forem religiosos, se vocês forem devotos da lei, como os escribas e fariseus, jamais vocês herdarão o reino dos céus. Porque me cabe a graça, me cabe Jesus e não a lei. Irmãos, não é que eu vou desrespeitar a lei, não é que eu não vou ler o Antigo Testamento, não é que eu não aprendo do Antigo Testamento, mas nós vivemos um Evangelho. O Evangelho é Novo Testamento. O que cabe para a igreja hoje é o quê? As boas novas. O Evangelho de Cristo quão maravilhosos são os pés dos que anunciam a boa obra. Queridos, porque nós levamos o Evangelho. Nós como igreja não levamos a lei, a condenação da lei. Nós levamos a graça, o favor do Senhor. Mas a graça é muito maior que a lei. Ela é muito maior, ela é muito mais graciosa. Ela é a que me faz entrar no reino dos céus, porque a lei não me leva para o céu, irmãos. A graça em Jesus, alcançada na cruz, é quem nos leva. E aqui a gente precisa entender, porque para viver essa graça é preciso ser sal, é preciso ser luz. E no verso 17, Jesus veio cumprir. A graça é algo que precisa ser vivida. Parece que a igreja hoje quer viver uma desgraça e não uma graça. O que é desgraça? A ausência de graça. Nós não vivemos um evangelho decaído, não vivemos um evangelho de um fardo pesado, porque a palavra diz que o fardo do Senhor é leve. Leve. A lei é pesada. A lei condena. A lei condena. Irmãos, nós precisamos pensar. Jesus inicia ali uma das primeiras mensagens que nós temos de Jesus. Após ali o seu início de ministério, nós temos o Sermão do Monte, e ele fala vários pontos que são chamados de bem-aventuranças. Bem-aventurado é feliz. Então Jesus começa com a sua mensagem dizendo que nós somos felizes. Jesus nos diz que, além de sermos felizes, nós somos sal e luz da nossa casa e do mundo. É preciso viver isso. Então, se eu entendo que eu preciso ser e viver, eu preciso entender que não é a lei. Eu sou feliz, eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, e eu vivo a graça de Jesus. Eu sei que Jesus cumpriu todas as coisas em meu favor, em nosso favor. E quando eu entendo isso, e como é bênção na nossa vida vivermos isso. Irmãos, cristão tem que conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a Escritura.
Nós precisamos entender a palavra para que ela seja prática. Vamos lá em Mateus 7:24, no final do Sermão do Monte. Muita gente deixa de lado a interpretação de texto, deixa de lado a obra do Espírito Santo, lê esse texto e tropeça no próprio texto. Eu já comentei aqui esse texto, eu gosto muito de ministrar ele quando eu vou numa casa, numa família. Mateus 7:24 diz assim: todo, pois, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pastor, por que uma casa caiu e a outra não caiu? Porque estava construída sobre a rocha. Quem? Resposta errada. Resposta errada. Por que uma casa não desabou? Porque habitava naquela casa pessoas que eram sal da terra e luz do mundo. Porque o Evangelho é prático, o Evangelho é para ouvir e praticar. Jesus sobe ao monte e ali tem uma multidão, e isso é chamado Sermão do Monte. Jesus começa a ensinar, falando da bem-aventurança. Olha, vocês são felizes por estar me ouvindo. Porque quando vocês ouvem a palavra e quando vocês praticam ela, tudo muda na vida de vocês. Os alicerces de vocês vão ser fortalecidos. Vai vir a chuva, vai vir o vento, e vocês vão ficar firmes. A casa de vocês, a família de vocês não irá desmoronar, porque vocês ouvem e praticam. O que Jesus está dizendo sobre construir sobre a rocha, Ele está dando um exemplo. Olha, eu vou te dar um exemplo. É tão poderoso ouvir a palavra e colocá-la em prática, que é como isso. E o que Jesus está dizendo? Jesus está ensinando várias coisas. E a primeira coisa que Ele ensinou é ser feliz. E quando o cristão não é feliz, ele não está cumprindo a palavra. Quando o cristão não é sal da terra, ele não está cumprindo a palavra. Quando ele não é luz do mundo, ele não está cumprindo a palavra. E se ele não cumpre a palavra, vai vir uma hora, vai vir uma chuva, vai vir uma água, vai bater nesse alicerce e você vai cair, e você vai desviar. Você não vai aguentar caminhar no Evangelho. Por quê, pastor? Porque você não entendeu que a caminhada cristã é ser feliz. A caminhada cristã é viver de uma maneira prática, sendo sal da terra e luz do mundo. A vida cristã é caminhando, é vivendo na graça de Jesus e não na lei. E não na lei. Se não praticarmos, nossa casa, nossa família irá perecer. A ruína uma hora virá. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua beleza. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade. Pai, o que seria da nossa vida se não fosse o Senhor? Pai, o que seria, Deus, da minha casa se não fosse a tua palavra praticada? Pai, como eu dependo
Ti. Pai, como eu preciso aprender da Tua palavra, porque quanto mais eu aprendo e pratico, mais pedra, mais resistente ao alicerce da minha casa, mais resistente ao alicerce da minha família. Pai, venha fortalecer, ó Pai. Pai, venha fortalecer, ó Deus, os alicerces das nossas famílias. Pai, a base da nossa família. Pai, nos dê graça, nos dê direção. Pai, sustenta cada lar, cada família, Pai, em nome de Jesus. Pai, pedimos ao Senhor, ó Deus, o Teu querer e o Teu realizar, em nome de Jesus.